consideravam injustas a forma como Sartori apanhava, entre aspas, discursivamente de Tarso. Então, esse tipo de técnica nos dá a capacidade de ver aquilo que a gente não consegue enxergar do ponto de vista da nossa razão, da nossa racionalidade, e principalmente quando nós estamos na política de opinião ou na opinião política, porque a gente tem um olhar ou de situação ou de oposição. E aí, com esse tipo de técnica, você pega a população. Eu queria agora sair desse dilema todo aqui de pesquisas eleitorais, desse métier cotidiano, e queria entrar um pouquinho na cabeça do eleitor gaúcho. E aproveitar aqui este espaço, esse momento, para dizer para os senhores que nós estamos vivenciando um novo momento do comportamento na cultura política dos brasileiros e dos gaúchos em especiais, que até então, nesses meus 20 anos de estudiosa, do ponto de vista técnico ou do ponto de vista operacional, porque eu coordeno o Instituto de Pesquisa, havia visto. Eu quero falar um pouco sobre essas mudanças. Nós estamos vivendo aqui, da opinião pública, e aí eu estou pensando principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde esse estudo foi executado, as pessoas enxergam 4 grandes crises, né? A crise política, que tem relação com a Lava Jato, e a crise econômica, que na cabeça das pessoas está conectada com a Lava Jato. Como assim? A população tem o seguinte raciocínio, e isso a grande massa, e principalmente a população de classe média, na nova classe C para baixo. As pessoas acreditam que o aumento da conta de luz o ano passado, em 2015, e o aumento do combustível foi o sinal. Por que foi o sinal? Porque quando houve o aumento do combustível e da conta de luz, a população acredita que ela foi resultante da Operação Lava Jato. Roubaram na Petrobras, aumentou a conta de luz e aumentou o combustível. Na cabeça do senso comum, o aumento da conta de luz e do combustível resulta no aumento dos custos do varejo. Então, impacta no aumento do supermercado, da farmácia, do açougue, da padaria, do frete e tudo mais. Então, é uma cadeia. Então, para as pessoas, as duas crises estão relacionadas. A crise econômica está relacionada com a Lava Jato e vice-versa. Então, são duas crises que as pessoas percebem. Eu quero falar para os senhores que, quando eu falo em crise política, também está relacionada à crise social. O que é essa crise social? É uma crise de descrédito e desconfiança em relação às instituições. As instituições, em relação aos partidos e aos políticos, mas, principalmente, uma crise de desconfiança, de não confiança nas instituições. As pessoas não acreditam em nada e nem em ninguém. E, quando eu falo isso para os senhores, eu posso trazer alguns números. 45% dos gaúchos confiam na mídia. Tem muitos que se levantam e dizem assim, mas que bom, Elis, que 45% confiam na mídia. Qual era o indicador passado? Até o ano passado esse indicador era de 70%, caiu para 45%. Mas que bom, então a RBS, a Globo, não está dando o recado? Ok, seria bom se nós não tivéssemos 55% dos gaúchos que não confiam em nada e nem ninguém, declaradamente. Então, nossa instituição de maior confiança é a mídia, com 45%. Depois vem as forças de segurança, como bombeiros, brigadas militares e polícia civil, nessa casa dos 40%. Depois eu tenho o governo do Estado na casa dos 30%. Eu tenho a Assembleia com 22% e a Justiça com 20% de confiança. Para depois os partidos políticos com 5% de confiança. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo uma crise social que é uma crise de ceticismo, de desconfiança. Isso tudo estourou agora? Não. O descrédito já vinha na cultura política brasileira. Só que ele se acirrou em demasia. Nas últimas palestras que eu dei, principalmente aquelas para um grupo político, eu digo a seguinte frase: rasguem as cartilhas partidárias. As cartilhas partidárias não se conectam mais com a população. Os partidos precisam se reinventar. É óbvio que, quando eu falo isso, principalmente com uma plateia de partidos políticos, né, não, quando termina a palestra, vários se levantam e dizem que isso não é assim. Eu digo, olha, ok, não é assim, só que nós temos 5% só de confiança nos partidos políticos. E, quando eu analiso os dados, vocês não precisam ser analistas de pesquisa para imaginar que tem a ver com a opinião política ou a política de opinião. Quem está no poder ou quem quer o poder. Principalmente o balcão de negócios e os cargos de confiança. Então, vamos combinar que partidos políticos que têm uma cartilha, que conectam-se com o balcão de negócios ou com os cargos de confiança, precisam se reinventar. Em que pese que
não sou aqui antipartidária, ao contrário. Como cientista política e institucionalista, acredito que é vital para o Brasil partidos políticos, mas partidos políticos conectados, representativos da população, que não é o caso, tá bem? As pessoas não confiam. E aí eu quero falar um pouquinho da crise de insegurança. E depois eu vou fazer uma analogia entre a crise de insegurança com o Estado de Direito, o Estado Social de Direito, o welfare state e o Estado Democrático de Direito. Nunca se viu tamanho receio, tamanho medo da população. Hoje, para os senhores terem uma ideia, 80% dos gaúchos dizem que a sua principal preocupação é a segurança. Esse indicador que era de 15%, 20% pulou para 80%. A saúde ficou lá atrás. A saúde continua como uma prioridade, só que a segurança virou um temor. As pessoas têm receio sobre a sua vida, receio sobre o seu deslocamento, receio sobre a sua propriedade. Então, a gente tem que compreender esta quarta crise que está oculta, que não deixa, tecnicamente, de fazer parte da crise social. Sociologicamente, se eu quisesse trabalhar, ela é uma abertura da crise social, mas eu separei ela para os senhores terem bem noção de que ela cria novos paradigmas que eu vou trabalhar logo em seguida. Então, aqui o sentimento do gaúcho, nós pedimos em pesquisas estaduais, em perguntas abertas, que as pessoas me dissessem a palavra que representa o sentimento do gaúcho neste momento, e aí nós fizemos uma nuvem de palavras. Então, vocês vejam que medo, desilusão, desconfiança, ceticismo, né? ele se junta com esperança e com sonho. Então, são pessoas que estão frustradas, mas que depositam a esperança em dias melhores. Este cenário, que parece desolador, ele é eminentemente um ótimo cenário para a constituição de lideranças. Nós nunca tivemos uma população tão disposta à mudança, tão disposta a romper com o conceito do jeitinho brasileiro. Nós nunca vimos a população tão disposta a dizer o seguinte, vamos acabar com a lei de Gerson. E isto as pessoas nos dizem em depoimento cotidiano de que, olha, o político tem problema, mas a sociedade tem problema, as pessoas têm problema. Em testes qualitativos, a gente reúne as pessoas e faz uma pergunta. Se eu explodisse o Congresso, vamos fazer um pilim-pilim-pilim. O Congresso, não existe mais nenhum deputado, vamos eleger todos os novos deputados, e os senhores dessa mesa todos foram eleitos. Qual será a primeira providência que os senhores vão fazer? Vocês não imaginam que uma das primeiras providências é contratar como cargo de confiança um amigo ou familiar a qual ele confia. E aí o debate começou na mesa, porque eles se dão por conta que o político que lá está, em certo sentido, é reflexo da sociedade que nós temos. Então, para romper com essas crises, nós precisamos romper com os vícios da nossa cultura e, principalmente, com o jeitinho brasileiro. Está vetado a palavra ética pela população, há um reposicionamento da população pelo conceito da moralidade pública. Isso aqui é muito importante para a ideia do caráter. Então, nunca foi tão necessário para os candidatos reposicionar os seus conceitos. Se ele quer romper com um jeitinho, ele está falando da moralidade pública, ele está falando do fio de bigode. Ele está falando que o certo precisa ser certo. A frase que a gente mais ouve na rua é que como está, não pode ficar. Esta é a frase da população nesse momento. Como está, não pode ficar. Eu vou avançar porque estão me mostrando já o meu limite de horário. E aqui eu quero começar a falar das mudanças de paradigma. Em 2014, as pessoas diziam o seguinte, ok, dentro da minha casa está tudo bem, eu tenho Minha Casa Minha Vida, o Pronatec, o ProUni, Minha Casa Melhor. Houve aquele crescente da nova classe C e a possibilidade de vários programas sociais. Então, o problema das pessoas, na eleição de 2012, na eleição de 2014 em especial, era da porta para fora. Era da porta para fora. Então, ele queria infraestrutura, saúde, educação, fora de casa. Dentro de casa, ok, está tudo indo bem, está tudo sob controle. Eu tive acesso a coisas que eu não tinha, eu consegui parcelar um carro, eu consegui parcelar uma casa. Agora nós estamos com um problema. Eu tenho 1/3 dos gaúchos mais endividado do que a sua normalidade. Eu não estou falando endividado, eu estou falando mais endividado do que a sua normalidade. Ele não vai conseguir pagar alguns dos programas sociais que ele fez parte. Ou Minha Casa Minha Vida, ou carro financiado com redução de IPI, alguma coisa, ou Minha Casa Melhor no cartão, alguma coisa ele não vai conseguir pagar. Porque o acesso de compra, a pedalada fiscal que está sendo acusada a presidente Dilma, ela ocorreu dentro das casas.
as pessoas gastaram mais do que podiam. Do ponto de vista prático, é isto. Houve um aumento da inflação, a renda se manteve, diminuiu o poder de compra, diminuiu a capacidade de pagar as coisas. E agora, o que eu quero dizer com isso? O problema foi para dentro de casa. Esta eleição é um momento em que o problema está dentro de casa. Está na rua, com a maior crise que nós já vimos, inclusive de insegurança, que é um novo paradigma, mas o problema está instituído dentro de casa. E ele diz respeito desde o medo da segurança, mas também a questão do desemprego, da diminuição do poder de compra, do endividamento e de todos os novos dilemas que assolam a população. Aqui eu quero fazer uma reflexão, voltando à crise da insegurança com os senhores, porque nós começamos a detectar isso desde o começo do ano e se agravou. O que eu quero dizer para os senhores, quando eu faço aqui, o Estado de Direito defendia o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Depois nós tivemos o avanço para o Estado Social de Direito, o welfare state, que pregonizava os direitos sociais. Quando, no fim do liberalismo, Margaret Thatcher diz there is no alternative, se constituem, então, os Estados democráticos de direito, se diminui os direitos sociais, alocando eles para a rede de proteção social, para quem precisa. Então, os direitos sociais passam a ser inclusivos para quem precisa. Então, nós chegamos neste momento aqui histórico, onde quem não pode pagar os seus programas, as suas necessidades sociais, consulta o governo, saúde, educação, e quem pode, paga. Ok. Então, qualquer pesquisa que eu fizesse até o ano passado, a pauta era os programas sociais, os projetos sociais, ou os direitos à educação ou não, de acordo com a classe social. Então, a população de baixa renda pedia educação, saúde gratuita, etc. e tal. A população de maior renda pedia infraestrutura, segurança. Então, condições de trafegabilidade nas ruas, mobilidade social. Então, variava os temas, mas era isso. E todas as questões de direitos humanos, Lei Maria da Penha, e todas as conquistas que nós temos. Só que o que aconteceu de fevereiro para cá, e com o acirramento de todas as crises? As pessoas regrediram, e hoje, quando a gente se reúne eleitores naqueles grupos focais, as pessoas estão com medo, discutindo o direito de ir e vir, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Parece meio estranho, mas o debate da população mudou, e ela regrediu para os preceitos do Estado de Direito, que eles acompanham o Estado Social de Direito e estão também na Constituição, no Estado Democrático de Direito. Mas eu estou falando do ponto de vista discursivo. Houve uma regressão no debate da população. Do ponto de vista prático, a pessoa diz, eu tenho medo de estacionar na frente da casa da minha mãe para jantar, e quando eu sair da casa da minha mãe, o meu carro não está lá. Ou pior, que eu perco a vida. Ou pior, que eu não consigo voltar para casa. Então, vocês vejam que, quando eu falo que 80% da população gaúcha se preocupa com a violência, e eu falei para os senhores de uma crise de insegurança, eu estou falando dos preceitos básicos do Estado de Direito. Não estou nem falando do Estado Democrático de Direito. Estou falando do Estado de Direito. E, para concluir, porque já estou com o meu tempo se esgotando, eu quero voltar àquela questão da liderança e da necessidade de líderes e de instituições nesse momento, porque, ao mesmo tempo que o nosso cenário é preocupante do ponto de vista cultural, ele nunca foi tão fértil e tão importante para mudanças comportamentais. Se nós tivermos a capacidade que as instituições se organizem, e isso eu tenho falado para todas as instituições por onde tenho passado, e quando eu quero falar em instituições, eu estou falando assim, das instituições empresariais, das instituições classistas, dos sindicatos, dos governos, dos órgãos jurídicos, conseguirem ter uma bandeira com os preceitos de características de aumento de identidade da população, de sentimento de comunidade, para conseguir criar novos paradigmas nesse momento. Para essa questão da insegurança, por mais que ela seja uma premissa e uma obrigação do Estado, que é o agente legítimo para o uso da força, você tem toda uma consciência popular que você pode fazer com elementos identitários, como, por exemplo, a autoajuda entre as pessoas, utilizar WhatsApps ou programas de inteligência para se comunicar com o sistema de inteligência. Você tem N possibilidades que são feitas em alguns municípios que dão a capacidade de ter melhores resultados em relação à população versus as forças repressivas do Estado.
porque existe um distanciamento muito grande. O que as pessoas dizem é que elas têm receio de ligar para um órgão repressivo, como a Brigada Militar ou a Polícia Civil, e não serem atendidas. Então, essa agilidade, esse relacionamento entre comunidade e os órgãos repressivos precisa melhorar. Então, nunca foi tão propício para conseguir ao auxílio da comunidade, inclusive para mudar paradigmas em relação à lei do silêncio. Então, você consegue isso desde que você tenha bandeiras, desde que todas as instituições e que as lideranças trabalhem nesses novos conceitos e com elementos de identidade e ampliando o sentimento de comunidade. E, do ponto de vista teórico, o que eu estou querendo falar aqui é sobre o conceito de capital social, né? Aí eu estou me referindo muito ao conceito de capital social, que embasa esta análise da ideia da identidade e do sentimento de comunidade. De uma forma geral, era isto. Agradeço a oportunidade, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Passamos agora às perguntas. Peço que aqueles que queiram fazer perguntas façam por escrito e entregue às assistentes de salas. Primeiramente, gostaria de parabenizar a exposição da senhora Elis Radman, foi muito esclarecedor. E, diante de uma pesquisa eleitoral, senhora Elis, como distinguir a pesquisa séria, científica, de uma pesquisa induzida? Essa seria a primeira pergunta, foi realizada por mim, e eu entendo que, de certa forma, a senhora já tratou, num sentido genérico, sobre esse tema, mas gostaria que explicasse de forma mais específica como o advogado ou o partido político, após a publicação dela no TSE, como saber se aquela pesquisa ela é científica, é uma pesquisa séria, ou se aquela pesquisa ela é induzida, é uma pesquisa fraudulenta. Bem, voltando ali ao artigo 13, que nós falamos sobre o acesso e verificação do sistema interno das pesquisas, a lei eleitoral exige que um estatístico seja responsável e assine pesquisa. E, muitas vezes, o advogado vai lá e verifica se o estatístico existe e está muito tranquilo. Ok, existe o estatístico. Mas vejam que a lei ela prevê o acesso aos entrevistadores. Você pode questionar os entrevistadores. E aí vocês imaginem você chegarem no estatístico e dizer, eu quero falar com os entrevistadores, e ele dizer, não temos entrevistadores, fui eu que fiz sozinho o campo. Impossível, também, não tem como fazer isso. E, muitas vezes, em 1 ou 2 dias, como eles colocam a data, 400 entrevistas. Uma pessoa faz, em média, 20 entrevistas por dia, dependendo do questionário, né? Então, este é a média das entrevistas, no máximo 30, se o questionário for com poucas perguntas. Então, o acesso ao sistema interno e exigir os entrevistadores é o primeiro passo para ver se existe a questão humana, antes, inclusive, de ver a questão técnica, porque nós já vimos derrubar muitas pesquisas, inclusive esse caso de São José do Norte, em que se verificou que não existiam os entrevistadores. Simples assim, não existe nem a documentação. Então, se não existe nem a documentação nem os entrevistadores, não tem como discutir a capacidade técnica, a ciência. Tá bem, esse é o campo mais operacional. Do ponto de vista científico, eu vou ser mais específica, voltando à indicação que eu fiz inicialmente. Naquele slide que eu mostrei, que tinha a população versus a amostra, que são quantos, eu tenho que consultar o site do Tribunal Superior Eleitoral. Lá eu procuro, né, em eleitorado, distribuição do eleitorado, e na distribuição do eleitorado eu tenho todas as informações. Quantas pessoas de tal idade, quantas de tal escolaridade, tudo que a Justiça Eleitoral, e principalmente com a atualização do voto biométrico agora, tem de informação. E eu digo para os senhores que, em certo sentido, a Justiça Eleitoral ela é mais atualizada que o próprio IBGE. Tá? É um dado bastante confiável, o dado do perfil do eleitorado. Quando você checa lá, então você imagina com estas informações, confrontando os dados que o Instituto publicou. Porque ele tem que publicar lá para o juiz quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas analfabetas. Ele tem que publicar isso. E é só simplesmente fazer conferência se bate. Então, cientificamente, isto já é um outro parâmetro de balização.
E aí não tem margem de erro. Se você tinha que fazer 25% de 16 a 24 anos, é 25% que tem. A margem de erro ela é utilizada para análise dos resultados, e não para a representação. E a lei fala claramente da representação, que ela tem que ser fidedigna à população. Então, se você tem um sistema interno de confronto, primeiro vá para os entrevistadores, vá para as planilhas e depois bata os dados, porque às vezes não tem nem o que discutir cientificamente, porque, gente, a maior parte, se eu pegar aí metade das publicações do Estado, principalmente daqueles institutos que aparecem em tempo de eleição, elas não existem, ou elas são simplesmente um factoide para um processo eleitoral. A gente, infelizmente, nós vimos isso. Se eu pegasse aqui na eleição 2012, eu devo ter barrado com mais ou menos 50 casos desses na eleição de 2012, que era uma eleição para prefeito. Então, sem contar assim, um instituto que não tem nem sede, também já começa a desconfiança por aí. Mas, claro, você chegar para o juiz e desconfiar da sede é mais subjetivo. Então, você quer os entrevistadores, você quer as planilhas. Se ele não tem planilhas e não tem os entrevistadores, que a justiça é bem clara, detalhando tudo que tem que ter, não tem nem que discutir ciência, porque não existe a operação. Vem uma pergunta que tem relação com a questão de novas lideranças e com a alteração até mesmo dos eleitores, que têm amadurecido, de certa forma, nos últimos 20 anos. A senhora explanou sobre isso. Com relação à questão da aceitação de jovens candidatos sem cargos eletivos anteriores para prefeito, como a senhora vê essa situação, positiva ou negativa? Quando eu falei ali que é vedado o conceito ética e que as pessoas querem o conceito da moralidade pública, que é o fio de bigode, que o certo tem que ser certo e que o errado tem que ser errado, esse debate ele vem após nós questionarmos quais são as características de um político ideal. O que ele tem que ter, principalmente neste momento político? Honestidade, óbvio, é uma característica que aparece muito, mas quais são os dois fatores novos deste processo eleitoral? Primeiro, pulso firme. A ideia, a capacidade de que alguém tem controle. Nós somos educados dentro de um personalismo político, dentro de um preceito populista. A cultura política brasileira ela é, por essência, todos os ismos da política. O clientelismo, o populismo, o personalismo. Então, nós somos educados a ter um pai que nos represente. Então, quando eu penso nisso, o jovem ele tem mais dificuldade do que uma pessoa de mais idade. Não necessariamente que ele não tenha capacidade, significa que ele tem que provar mais do que ele tenha pulso firme. E o pulso firme aqui não é ser autoritário, mas é ter um discurso muito bem posicionado, clareza dos objetivos e uma capacidade de convencimento discursiva, principalmente para aquelas cidades que fazem campanha via televisão, aqueles fenômenos que vendem credibilidade. Pegue, por exemplo, o prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, que é um fenômeno televisivo. Ele passa credibilidade. Todos os testes de imagem dele, as pessoas confiam no que ele passa, no que ele vende. Acham que ele tem firmeza no que fala. Então, o pulso firme tem uma subjetividade que está relacionada à imagem e ao discurso do candidato. Agora, só isso não basta. Programa de governo, que é um outro item. O plano de governo ele tem que ser factível. Nunca foi tão necessário planos de governo feijão com arroz. Fazer o que precisa ser feito, que já era uma frase de 2014 do eleitor, agora mais ainda. O eleitor não quer que um candidato venha dizer o seguinte, vou construir uma UPA. O eleitor diz isso bem claro. Ele quer o seguinte, vou fazer os postos de saúde funcionarem melhor. Então, as pessoas nos dizem que já tem postos de saúde demais, já tem creches demais, mas eles não funcionam. Então, a primeira tarefa é feijão com arroz, é fazer o que tem funcionar. E isso que significa fazer o que precisa ser feito, que é um conceito popular, e que vocês veem muitos políticos aí utilizando este conceito. E o terceiro preceito, então, o preceito da honestidade, pulso firme, o preceito de um plano de governo factível, básico, que faça funcionar o que existe, principalmente o eleitor não aceita a palavra serviços públicos de qualidade. Por que as pessoas nos dizem? O quê? Eu quero que os serviços públicos funcionem, eu não estou discutindo qualidade. Nós não estamos nem discutindo a qualidade do serviço, nós estamos discutindo que ele funcione ou não funcione. E o terceiro preceito, que é este da moralidade pública, que é quando ele fala pulso firme, ele quer que um candidato seja defensor do que pode e o que não pode ser feito.
Se tem uma lei que não pega, e lei que não pega para a população é aquela lei que não é cumprida, o candidato ele tem que propor a mudança da lei. Se o executivo de uma cidade fez uma lei, uma determinada legislação local, e não tem capacidade de fiscalizar, e depois o prefeito não pode ir lá dizer o seguinte, está bem, essa lei foi aprovada, mas nós não temos agentes para fiscalizar. Então, acaba com a lei. E as pessoas são muito práticas e pragmáticas quanto a isso. Então, este pulso firme, e que vai defender a moralidade, e que vai buscar o certo e o errado. Ou ele só deixa uma lei ser votada, uma lei orgânica do município, que tenha capacidade de ser cumprida, ou o prefeito mesmo se coloca contra a lei, ou chame a sociedade para ajudá-lo a constituir. Então, assim, só para concluir, candidatos novos têm chance, desde que consigam mostrar firmeza e capacidade de representar a população. Nunca, deixa eu falar mais uma coisa, foi tão possível a ideia de salvadores da pátria. Tá? O discurso messiânico é um discurso que tende a agradar o eleitor neste processo eleitoral. Por quê? Porque os níveis de frustração estão muito altos, muito mais do que o aceitável. Então, isso nos dá um quadro muito preocupante. Se, por um lado, é um momento bom para lideranças positivas, também é um momento muito arriscado para discursos messiânicos. Veio uma pergunta que é conexa a outra, então eu vou fazer as duas perguntas e elas trazem referência com as vedações da pesquisa eleitoral e com as punições. A pergunta é, além da natural perda de credibilidade dos institutos de pesquisa, quais são as punições destinadas ao instituto e ao estatístico, no caso, e as pesquisas nas redes sociais por usuário, é permitido? Como agir? Eu não me detive nos ajustes da lei em 2016, mas pensando em 2012, 2014, a primeira punição é multa. Tá? São multas e multas altas, e multas para quem contrata e para quem executa. Então, ela é para o instituto e para o contratante, e é o mesmo valor de multa. Se o juiz determina lá R$100 mil de multa, que era uma multa muito comum no processo eleitoral, essa multa era 100 mil para o instituto de pesquisa e 100 mil para